pessoal, tudo bem? Eu sou Denise Lustre e hoje nós vamos para mais uma etapa do processo de gestão de desempenho. Se você não viu os vídeos anteriores, eles estão aqui agrupadinhos numa playlist bonitinhos. Essa playlist se chama Fluxograma de Gestão de Desempenho. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para ficar sabendo dos novos vídeos. E vamos logo ao que importa. Hoje a gente vai falar da análise de dados, da análise de informações geradas pela avaliação de desempenho e pela avaliação de competências, né? Que deveriam pelo menos ser geradas. E como esses dados, essas informações são capazes de orientar os planos, os programas e as decisões de gestão de pessoas. Fica aqui que a gente já vai começar. Vamos lá então, pessoal, dar uma recapituladinha nas etapas anteriores que a gente trabalhou nos vídeos anteriores com base nessa figura aqui ao lado. A primeira etapa do processo é a realização do acordo de metas e expectativas entre o líder e o liderado. Depois disso, vem o acompanhamento das atividades, a avaliação cotidiana do desempenho das pessoas, da performance das pessoas, para garantir que tudo seja feito como planejado. E depois a etapa do acompanhamento, da avaliação, vai permitir que os gestores orientem, deem feedbacks contínuos, feedbacks mais fundamentados, mais objetivos, que realmente façam com que as pessoas se desenvolvam. Depois vem o registro desses feedbacks. Tudo isso precisa ser registrado. Seja um feedback de elogio, seja um feedback de melhoria. E esse registro deve evidenciar qual é o desempenho deficiente, qual é a competência deficiente que está impactando esse desempenho para que essa competência possa ser trabalhada através das ações de desenvolvimento, das práticas de recursos humanos. Então, esses registros é que formam essa base maravilhosa de analytics que pode orientar todos os planos, as ações e as decisões de gestão de pessoas. A realidade, pessoal, mostra pra gente que muitas empresas rodam o processo de avaliação e não se preocupam em analisar, em fazer alguma coisa com o resultado desse processo. Muitas vezes as empresas até se preocupam, mas não conseguem fazer nada porque a qualidade dos dados é muito ruim, não é confiável, porque tudo é muito subjetivo, costuma ser muito subjetivo na maior parte dos processos de avaliação mundo afora, mundo corporativo afora. Então, a gente precisa de dados confiáveis. As empresas também podem não conseguir porque simplesmente não tem tempo para tabular e gerar esses relatórios, né, importantes para embasar os processos de gestão de pessoas. Então, pensa numa planilha de Excel, vou mostrar uma para vocês daqui a pouquinho, em coletar esses dados e tabular todos esses dados. Imagine como isso funciona numa avaliação 360, né? Mas fato é que se for num sistema apropriado, numa tecnologia, num software desenvolvido para isso, se for numa planilha simples de Excel, se os dados gerados pelos processos de avaliação não indicarem as forças e deficiências de desempenhos e competências que possam orientar as ações de gestão de pessoas, eu sinto muito dizer isso para vocês, mas é trabalho perdido e eu sei que se gasta muito tempo fazendo esses processos para não conseguir gerar nenhum dado, nenhuma informação de confiança que possa embasar os processos de gestão de pessoas. Então, só para dar um exemplo para vocês, olha só essa planilha aqui. Ela foi a última planilha de Excel que me judiou bastante. Esse processo aqui, ele envolveu parte dos colaboradores da empresa, foram mais ou menos 150 a 160 profissionais avaliados. E como foi uma avaliação 360, cada um teve 7 avaliações. E no total, faz a continha aí, tinha mais de 1.050 avaliações para tabular e para gerar relatórios. Mas valeu muito a pena todas as planilhas de Excel, onde eu trabalhei, onde eu formatei, fiz fórmulas e macros e tudo mais, porque isso me deu uma base muito legal da lógica que eu precisava para automatizar esses processos e para orientar a minha equipe no desenvolvimento do sistema que a gente usa hoje. A análise desses dados, de todas essas informações geradas pelos processos de avaliação, deveriam ser o ponto de partida de todas as ações de gestão de pessoas. Eu explico isso detalhadamente num vídeo sobre como a gestão de desempenho orienta todas as práticas de gestão de pessoas. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo
para vocês verem, quem ainda não teve oportunidade de ver, tá? Vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, a medição dessas duas variáveis, desempenhos e competências, isso forma um manancial de informações, de dados muito importantes que podem orientar todas as práticas de gestão de pessoas. O que vai definir o caminho dessa análise é o plano que a gente quer desenvolver, é o plano a ser definido, são as ações a serem implementadas, são as decisões a serem tomadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas análises mais básicas que precisam de um mínimo de informações para orientar as decisões e os planos. Nós vamos trabalhar aqui com alguns exemplos de decisão, com alguns exemplos de planos de gestão de pessoas. Então, como exemplo de decisão, vamos tomar aqui a promoção. Eu tenho que decidir quem vai ser promovido. E o que eu preciso em termos de informações para tomar essa decisão de uma forma mais fundamentada? Eu preciso saber quantos são os profissionais elegíveis, aqueles que apresentam bom desempenho e que apresentam o perfil requerido para a posição que está em aberto. Se houver mais de um profissional, eu preciso analisar comparativamente, eu preciso colocar lado a lado e comparar, analisar comparativamente competência a competência, desempenho a desempenho, para decidir qual tem maior qualificação, tá? Então eu preciso dos dados muito bem organizados e que me coloque esses profissionais separados para eu tomar uma decisão de uma forma que eu possa compará-los em termos de resultado de desempenho e competência. Deem uma olhadinha aqui nesse exemplo, eu tenho 2 profissionais elegíveis, poderia ter mais, tá, pessoal? E eu consigo comparar as duas pessoas ponto a ponto, competência a competência. Essa imagem aqui mostra a comparação de habilidades e comportamentos, mas da mesma forma eu consigo avaliar passo a passo conhecimento técnico a conhecimento técnico. E também por um 9box eu consigo ver a relação entre os desempenhos e as competências e o potencial de competências de cada colaborador, de cada elegível. Eu também analiso nesse processo a evolução desses profissionais no tempo, como eles evoluem em termos de competência e em termos de desempenho, né? E tudo isso eu consigo porque eu tenho registros das avaliações, registros dos feedbacks, das orientações, daquilo que precisava ser melhorado. Vocês concordam que assim eu posso tomar uma decisão muito mais justa e muito mais objetiva e ainda por cima eu vou conseguir orientar quem não foi promovido, os profissionais que não foram promovidos, onde eles terão que se desenvolver para aproveitar as próximas oportunidades. Então isso torna o processo muito mais objetivo, muito mais transparente. Vamos ver agora um exemplo de um plano de ação de desenvolvimento. Quando eu tenho uma base de informações onde eu consiga ver quais são as principais deficiências do meu quadro de colaboradores, para que eu consiga mapear onde elas estão, em que áreas essas deficiências estão mais concentradas, onde elas estão impactando mais os desempenhos das pessoas, quais colaboradores precisam ser treinados. Eu preciso analisar os desempenhos que precisam ser melhorados através dessa ação de desenvolvimento. À medida que eu trabalho no desenvolvimento de uma competência, que desempenhos eu vou melhorar com essa ação? E qual é o peso dessa melhoria de desempenho nos resultados da empresa? Se eu tiver toda essa base de informações e eu vou ter, se eu tiver um processo de avaliação de desempenhos e competências bem feito, aí eu vou poder estabelecer prioridades, eu vou poder fazer uma alocação mais objetiva dos recursos que a empresa disponibiliza para a gente fazer ações de treinamento e desenvolvimento. Assim a gente vai poder elaborar um plano de desenvolvimento com um investimento alocado de uma forma mais alinhada com os objetivos e os resultados da empresa. Então essa base é muito importante para a gente. Um outro exemplo para eu montar um programa de sucessão, um plano de sucessão. Os dados e informações das avaliações precisam gerar para mim um ranking que mostre quais os profissionais são mais comprometidos com o resultado, têm um perfil de dono, quais profissionais apresentam os melhores desempenhos, quais têm potencial para ser desenvolvido no perfil de competências que é requerido para o cargo, que tem mais condições de se desenvolver nesse perfil para ocupar esse cargo que é o objeto da sucessão. Então, tudo isso, um bom processo de avaliação de desempenhos e competências,
tem a capacidade de gerar informações para que eu possa tomar essas decisões, para que eu possa montar esses planos. E esses são apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O resultado da avaliação de desempenho, da avaliação de competências, ele gera a base de analytics para promoção, para reconhecimento, bônus, PLR, para aumento de salário, para treinamento, para desligamentos, para montar um plano de sucessão, para uma formação de liderança, para melhor alocação dos recursos do orçamento aplicado em desenvolvimento das pessoas e muitas coisas mais, pessoal. Então, essas são as duas etapas que caminham bem juntinhas aí no nosso fluxograma. A análise de um lado e a definição do plano de ações, da tomada de decisão, do programa que se deseja implementar. Então, não é inteligente decidir, planejar, sem que você tenha na mão uma base de informações, de dados consistentes para orientar a sua decisão, o seu plano. Isso minimiza muitos erros, potencializa muito o alcance dos objetivos de qualquer plano ou qualquer ação de gestão de pessoas. E o passo seguinte é a implantação dessas ações, né? Então eu analiso, em função dessa análise eu defino o melhor plano, a melhor ação, a melhor decisão e em seguida eu implemento esses planos. E isso envolve, além da definição, essa é a parte que a gente coloca tudo em prática, os planos e ações definidos, e a gente faz o acompanhamento dessa execução para garantir que eles aconteçam do jeito que foi planejado, né, para que promovam os resultados planejados, para que desenvolvam aquelas competências que vão melhorar os desempenhos estratégicos dos colaboradores, que por sua vez vão contribuir para os resultados organizacionais. Então era isso, né? Essas duas ações, na verdade 3 ações que a gente tinha para trabalhar no vídeo de hoje. Dúvidas, sugestões, comentários, tudo isso é muito bem-vindo. Usem o espaço dos comentários aqui abaixo do vídeo. Vamos compartilhar isso, minha gente. Não tenham receio de colocar aqui suas dúvidas, o que não entendeu, porque são as dúvidas que geram novos conhecimentos, são as dúvidas que impulsionam a gente, a nossa curiosidade de saber mais, de conhecer mais. E não são as certezas, então não tenham receio nenhum. Nós somos todos aprendizes aqui. E se esse conteúdo foi relevante para você, curte o vídeo, compartilha na sua rede, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. No próximo vídeo a gente vai falar da última etapa do processo de gestão de desempenho. A gente vai fechar ali o ciclo do nosso fluxograma. E uma coisa que eu vou adiantar aqui, não existe avaliação anual de desempenho. Aliás, ela até existe, mas minha gente, isso é conversa para boi dormir. Perdoe-me todo mundo que trabalha com processo anual ainda, mas a gente tem que mudar isso. O que deve existir é o fechamento de um ciclo. O processo de avaliação, de feedback, ele tem que acontecer ao longo do ano, tem que acontecer ao longo do período. E no final do período a gente faz um fechamento, um balanço dos desempenhos e das competências. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Para não perder, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação. Um beijo para todo mundo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!